Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Mundo X News. Hoje vamos debater as possibilidades de uma guerra entre a Finlândia e a Rússia, considerando as capacidades militares de ambos países, bem como a probabilidade de intervenção dos Estados Unidos. Embora a Rússia esteja atualmente envolvida em conflitos na Ucrânia, a Finlândia compartilha uma fronteira de 800 milhas com a Rússia, o que causa preocupação aos líderes finlandeses. Apesar de ter uma população menor e menos recursos militares em comparação à Rússia, a Finlândia tem experimentado um crescimento econômico constante e mantém boas relações econômicas com os Estados Unidos. As forças de defesa finlandesas têm se preparado para defender o país desde a independência em 1917 e possui cerca de 166 aeronaves, sendo apenas 55 delas caças. Notavelmente, esses caças são McDonnell Douglas FA-18 Hornets dos Estados Unidos. Possuem também 240 tanques, 800 canhões de artilharia, 75 veículos MLRS. Embora a marinha finlandesa seja relativamente pequena, os tanques e aviões da Finlândia são considerados alguns dos mais avançados do mundo. Embora a Rússia tenha uma extensão territorial muito maior, o tamanho nem sempre é um fator decisivo, como vimos na guerra da Ucrânia. Putin pode ser motivado por vários fatores para uma potencial invasão à Finlândia, incluindo reivindicações territoriais ou alavancagem política. Embora seja improvável que os Estados Unidos se envolvam diretamente em um conflito entre a Finlândia e a Rússia, a Finlândia pode contar com o apoio dos Estados Unidos através de venda de armas e assistência técnica. A Finlândia, embora em desvantagem numérica e armamentista em relação ao exército russo, teria aliados influentes em caso de uma guerra entre as duas nações. Os Estados Unidos são um desses aliados, com laços diplomáticos estabelecidos desde 1919, que foram rompidos em 1944, mas restabelecidos após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, a proximidade da Finlândia com a União Soviética foi de particular interesse para os Estados Unidos. Inicialmente, a Finlândia estava determinada a permanecer neutra no conflito, mas o governo finlandês estava interessado na vitória do Ocidente na Guerra Fria, devido a seu medo de uma Rússia poderosa, que eventualmente estendesse suas fronteiras ainda mais, com a Finlândia sendo uma escolha lógica para uma invasão futura. Esse medo levou a certos acordos e negociações obscuras entre os Estados Unidos e a Finlândia, fortalecendo seus laços. Após o colapso da União Soviética em 1991, os Estados Unidos intensificaram seus esforços para apoiar as políticas de não alinhamento da Finlândia, ao mesmo tempo que reforçavam laços culturais e econômicos com o Ocidente. Embora os Estados Unidos afirmassem apoiar a neutralidade da Finlândia, tinham motivos ulteriores devido à sua localização estratégica. Se a Finlândia se tornasse mais dependente dos poderes ocidentais, seria menos provável que o comunismo ou forma similar de governo autoritário tomasse conta da nação, o que era o objetivo da América do Norte e grande parte da Europa. Em suma, embora a Finlândia seja menos poderosa que a Rússia, seus aliados influentes e relações estratégicas tornaram uma invasão russa menos provável. Em 2016, os Estados Unidos e a Finlândia assinaram uma declaração de intenções bilaterais com vários objetivos. O principal objetivo era aprofundar o diálogo bilateral e multilateral e as políticas de defesa. Embora isso significava que o tio Sam queria trabalhar mais de perto com a Finlândia para alinhar suas táticas e procedimentos militares com seus próprios, o objetivo final era preparar a Finlândia para se juntar à OTAN com mais facilidade no futuro, já que a aceitação entre militares é um requisito para ser aceito na organização. A declaração das intenções também visa aumentar as informações estratégicas compartilhadas por ambas nações, com a Rússia sendo a principal preocupação para ambas. Os exercícios conjuntos de treinamento foram outro aspecto importante de acordo, beneficiando o exército finlandês e preparando o terreno para tropas e navios norte-americanos serem localizados na região. Eles expressaram seu interesse em aumentar a cooperação e colaboração com a Finlândia, em áreas como armamentos, pesquisas, desenvolvimentos, testes e avaliações. Isso sugere que queiram estabelecer uma parceria militar com a Finlândia, que permitisse trabalharem juntos em caso de uma potencial ameaça da Rússia. Embora isso possa ter sido uma estratégia para deter a Rússia, também proporcionou uma posição estratégica para apoiar a Finlândia em caso de guerra. Os Estados Unidos desempenharam um papel significativo em ajudar a Finlândia a desenvolver e modernizar suas táticas militares, e eles cooperaram em várias missões de apoio à paz, como operações lideradas pela OTAN nos Balcãs, Afeganistão e Iraque. Como resultado, possuem interesses em manter ideologias e alianças pró-ocidentais na Finlândia. No caso de uma invasão russa na Finlândia, usando táticas semelhantes às da Ucrânia, os Estados Unidos provavelmente forneceriam ajuda militar, financeira e humanitária substancial à Finlândia. No entanto, se a Rússia usar tanques, veículos blindados e tropas para atacar a Finlândia, provavelmente adotariam uma abordagem muito mais agressiva e responderiam adequadamente. Em suma,
forma, os Estados Unidos e a Finlândia têm uma relação forte e não hesitariam em defender a Finlândia diante da agressão. A parceria militar entre os dois países ajudou a modernizar as táticas militares da Finlândia e preparou o terreno para uma possível adesão à OTAN futuro. Além disso, eles têm um interesse em manter ideologias e alianças pró-ocidentais na Finlândia, já que a Rússia é vista como uma ameaça comum para ambos os países. Os Estados Unidos estão expressando interesse em aumentar a cooperação militar com a Finlândia, em caso de uma possível ameaça russa. Eles têm um forte interesse em manter ideologias e alianças pró-ocidentais na Finlândia, e já desempenharam um papel significativo em ajudar a modernizar as táticas militares finlandesas e cooperaram em missões de apoio à paz em vários países. Caso ocorra uma possível invasão russa, Biden pode fornecer ajuda militar à Finlândia, incluindo armas como Javelins e M142 High Mobility, Artillery Rocket System, tanques, armas, explosivos e projéteis de artilharia. Além disso, podem acelerar as entregas dos F-35 Lightning II, que a Finlândia já comprou. Os Estados Unidos estão empenhados em fornecer ajuda à Ucrânia, e uma resposta semelhante pode ser esperada se a Rússia invadir a Finlândia. Eles podem adotar uma abordagem mais proativa e implantar forças conjuntas com a Finlândia para atuar com o impedimento das agressões russas. No caso de tropas americanas ficarem presas no fogo cruzado, isso poderia ser considerado um ataque internacional aos Estados Unidos, levando a uma possível declaração de guerra contra a Rússia. Essa estratégia foi recentemente empregada pela OTAN, à medida que envia tropas para países que fazem fronteira com a Ucrânia para evitar novos avanços russos. Caso a Rússia invada a Finlândia, isso pode complicar as aplicações pendentes da adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Embora a Hungria e a Turquia ainda não tenham ratificado essas aplicações, a política comum da segurança e defesa da União Europeia, da qual a Finlândia é membro, poderia ser invocada, levando aos auxílios de outras nações da União Europeia. Caso Putin continue a se envolver em guerra enquanto as forças da UE estiverem presentes na Finlândia, isso poderia ser considerado um ato de agressão contra as nações, muitas das quais são membros da OTAN. Embora o custo de 80 bilhões de dólares para ajudar a Finlândia seja substancial, isso não se compara aos 801 bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos em despesas militares em 2021. O Congresso provavelmente autorizaria a alocação de fundos significativos e a provisão de armas para ajudar na defesa finlandesa, em caso de uma invasão russa. No primeiro cenário, se a Rússia invadir a Finlândia, os Estados Unidos podem fornecer fundos significativos e armas para ajudar na defesa da Finlândia, e até mesmo implantar forças conjuntas com a Finlândia para dissuadir a agressão russa. A OTAN também pode se envolver e declarar guerra à Rússia, incluindo os americanos. No segundo cenário, se a Rússia usar táticas de zona cinzenta, a resposta dos Estados Unidos da OTAN seria diferente. Haveria preocupações e pedidos de retaliação, mas eles podem não responder com força. Biden poderia declarar apoio à Finlândia se a Rússia continuar a ser agressiva ou invadir, mas isso seria mais um compromisso do que uma aliança. Em ambos cenários, os Estados Unidos provavelmente enviariam tropas para a Finlândia e países da NATO próximos para preparar o ataque retaliatório à Rússia, a fim de dissuadir uma maior agressão russa. Os americanos acreditam que um ataque russo por ar é o cenário mais provável e estão ajudando ativamente a Finlândia a se preparar para um conflito com a Rússia, com vendas de armas e equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares. A América do Norte e a Finlândia estão trabalhando juntos para se preparar para esse cenário. Se o ataque ocorrer, eles priorizarão o fornecimento de capacidades de defesa antiaérea necessárias para a Finlândia. No entanto, é importante considerar o cenário improvável de um ataque nuclear russo à Finlândia, uma vez que a Finlândia não possui armas nucleares em seu território. Em geral, os Estados Unidos estão comprometidos a desempenhar um papel ativo na defesa da Finlândia. Um ataque nuclear contra a Finlândia seria amplamente condenado pela comunidade internacional, incluindo a China, e resultaria em uma reação agressiva do presidente americano Biden. Submarinos americanos seriam implantados na costa russa, enquanto os bombardeiros B-2 infiltrariam o espaço aéreo russo. Centros de comandos de mísseis balísticos baseados em terra verificariam trajetórias sobre o Ártico para obter precisão ideal. Embora altamente improvável, um ataque nuclear contra a Finlândia quase certamente resultaria em os Estados Unidos e a Rússia chegando à beira da guerra mundial, com a OTAN também armada com suas próprias capacidades nucleares caso Putin lançasse mais mísseis. Biden lideraria o esforço militar para remover Putin e a Rússia do poder, com a ajuda de outros países. Embora a Coreia do Norte possa apoiar a Rússia, a Finlândia, os Estados Unidos e a OTAN têm pouco a temer, já que suas capacidades militares são limitadas. O Japão e outros países do leste asiático que se alinharam com o Ocidente precisam estar mais cautelosos, mas é provável que a China mantenha a Coreia do Norte sob controle se a Rússia lançar um ataque nuclear contra a Finlândia. Se um ataque nuclear russo ocorrer, provavelmente seria um esforço mundial para remover Putin do poder e garantir que nenhuma arma nuclear
nuclear adicional seja implantada. Em suma, um ataque nuclear contra a Finlândia teria consequências graves e desestabilizadoras, e resultaria em uma resposta coordenada e agressiva da comunidade internacional. Embora altamente improvável, caso isso ocorra, seus aliados responderiam com força, e uma guerra nuclear seria possível, deixando partes do planeta irradiadas e causando inúmeras mortes. No entanto, a Rússia está em posição fraca devido à sua derrota na guerra da Ucrânia, e é improvável que invada outro país. A determinação do povo ucraniano em apoio ocidental está dificultando as coisas para a Rússia, que está recrutando homens para serem usados como bucha de canhão. A perspectiva mais provável é que a Rússia continue lutando na Ucrânia até que mais armas ocidentais cheguem e o exército ucraniano o expulse completamente do país. Se isso acontecer, Vladimir Putin terá que admitir a derrota, perderá a confiança do povo russo e seu poder será grandemente diminuído. Em resumo, embora nunca possamos dizer nunca, é altamente improvável que a Rússia ataque a Finlândia. Qualquer ação nesse sentido seria um grande erro com repercussões significativas para o regime russo. Se você chegou até o final do conteúdo, muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para notificações de próximos vídeos. Muito obrigado, tchau, tchau!